Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez o nosso assunto vai ser um bom desenvolvimento da safra de soja 21-22, principalmente na região centro-oeste, que vai apresentando vigor de vegetação acima da média dos últimos anos. Para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui o Felipe Reis, ele que é analista de culturas da Geosys Brasil, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Felipe, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer sempre participar do programa junto com vocês. Felipe, para a gente começar a nossa conversa, a gente vai colocar aqui na tela a imagem do Mato Grosso, mostrando justamente essa questão do vigor de vegetação. Explica para a gente, então, começando pelo Mato Grosso, Felipe, o que está acontecendo lá nesse estado que é o principal produtor de soja aqui do país? O Mato Grosso tem recebido bons volumes de chuva. Quando a gente olha a precipitação acumulada desde o início de novembro, ela está bem acima da média, certo? Um cenário diferente, bem mais favorável do que no mesmo período do ano passado. Quando a gente olha para a imagem, eu trouxe o gráfico do índice de vigor vegetativo, que seria a saúde das lavouras, né? Quanto mais alto, isso indica uma boa produtividade, certo? A linha preta, que representa o ano de 2021, né? Está bem acima da média que é a linha tracejada. Nós traçamos a linha tracejada é a média dos últimos 10 anos, e bem melhor também do que no ano passado. Essa deterioração, ou melhor dizendo, essa dinâmica um pouquinho pior nos últimos dias em relação a novembro, vamos dizer assim, ela pode não ser verdadeira, ela parece que é um erro de leitura devido à presença de nuvens. Então, quando a gente olha para Mato Grosso, apesar dos volumes de chuvas em dezembro terem sido um pouquinho abaixo da média, há a possibilidade dessa deterioração do DVI dos últimos dias ser apenas um erro de leitura. E aí a gente tem que acompanhar nos próximos dias, nas próximas semanas, até que o satélite faça uma nova leitura e caso não haja problema com cobertura de nuvens, a gente pode ver o NDVI até melhor do que ele já está. De qualquer maneira, está acima da média, um patamar favorável, e a expectativa é de que, caso continue desta maneira, o índice acima da média, nós tenhamos uma boa produtividade no estado, certo? Para Mato Grosso, previsão climática é de que para os próximos dias, até domingo, segunda, haja chuvas na região do centro-norte, ou seja, ali traçando uma linha em Sorriso, Lucas do Rio Verde, para cima do estado, para baixo deve ficar com baixo volume de chuva, chovendo um pouquinho, mais um pouquinho todo dia, poucos milímetros, mas isso não é um motivo de preocupação. A umidade do solo está em patamar satisfatório, e aí, no início da próxima semana, nós já devemos ter bons volumes de chuvas. Agora a gente vai trocar a nossa imagem aqui, a nossa tela, a gente vai colocar o estado de Goiás, que também tem uma situação bastante semelhante com a que a gente acompanhou aqui no Mato Grosso, né, Felipe? Como é que tá lá para o estado de Goiás? Sim, quando a gente olha para Goiás, a situação é até mais favorável. A gente pode ver que o NDVI está no maior patamar em relação aos últimos anos, certo? Embora, principalmente no sul do estado, o volume de chuvas tenha sido baixo nas últimas 2 semanas, né? A umidade do solo está abaixo da média, mas deve aumentar na próxima semana. A gente deve ter bons volumes de chuva a partir de segunda-feira, segunda, terça, então a próxima semana, bons volumes de chuvas. E se por enquanto nós não conseguimos observar nenhum impacto negativo dessa seca dos últimos dias, essa volta das chuvas vai ser muito favorável para permitir, então, um bom desenvolvimento das lavouras de soja no estado. Então, a preocupação em Goiás era caso essa seca continuasse, o que a previsão não mostra bons volumes de chuvas para a próxima semana já. E aí, Felipe, para a gente encerrar esse giro pelo Centro-Oeste, a gente vai colocar aqui a imagem do Mato Grosso do Sul. A situação também é positiva, mas por lá tem um sinal de alerta pela frente, né? Exatamente. Quando a gente olha, o NDVI está acima da média, similar a 2018, né, a safra 18-19, mas quando a gente olha a umidade do solo, ela está bem abaixo da média, ela deve ter uma recuperação no início da próxima semana e voltar a cair. Mas por que nós estamos mais atentos ao Mato Grosso do Sul quando a gente olha para o Centro-Oeste?
esse mesmo cenário aconteceu na safra 18/19. Se observarmos a linha amarela, tanto do NDVI quanto da umidade do solo, nós tivemos uma forte seca em meados de dezembro, o que impactou negativamente na produtividade, no potencial produtivo das lavouras. Isso fica visível quando a gente olha o NDVI e a umidade do solo. E caso essa seca continue, essa baixa precipitação continue no estado, é possível que a gente já, na próxima semana, já observe uma dinâmica desfavorável do NDVI, certo? Lembrando, nós devemos ter bons volumes de chuvas, mas não deve ser suficiente para manter a umidade do solo em um patamar satisfatório por muito tempo. Então essa é a grande preocupação quanto ao Mato Grosso do Sul. Por enquanto, está dentro do esperado, nós temos uma boa condição, mas fico alerta. E aí, Felipe, a gente acompanhou nessa situação nos 3 estados do Centro-Oeste, uma situação positiva nesse momento para as lavouras por lá, mas se a gente olhar para a região sul, a realidade já é um pouco diferente. Por lá, a situação já é mais preocupante, né? Exatamente. Olhar para o Paraná, por exemplo, a situação mais preocupante é o Rio Grande do Sul. Vamos começar pelo Paraná primeiro. O Paraná tem um cenário bem similar ao Mato Grosso do Sul, certo? Então, nós temos o NDVI agora um pouquinho acima da média, tá? Melhor do que no mesmo período do ano passado, mas nós temos uma baixa umidade do solo, previsão de precipitação abaixo da média, pelo menos até domingo, poucas chuvas, deve chover um pouquinho mais ali de segunda a quinta da próxima semana, mas talvez não seja suficiente para manter a umidade do solo em patamar satisfatório, próximo à média e próximo da necessidade de água pelas lavouras, né? Agora, se olharmos para o Rio Grande do Sul, aí o cenário é realmente preocupante, principalmente para o milho de primeira safra, que está no estágio um pouquinho mais avançado. Para a soja já começa a ser preocupante, porque apesar além da baixa precipitação das últimas semanas, quando a gente olha para os próximos dias, para o curto prazo, essa baixa precipitação, essa seca deve continuar, mesmo na próxima semana, que a gente espera boas chuvas para todo o Centro-Oeste, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina deve continuar com uma seca um pouco mais intensa, o que vai manter a umidade do solo bem abaixo da média, e aí a gente já observa um desenvolvimento das lavouras com potencial produtivo já impactado negativamente já para o milho primeira safra e agora possivelmente também para a soja. Então, Felipe, aquela situação que da última vez que a gente conversou aqui lá no começo de novembro, que o produtor lá do Rio Grande do Sul poderia ter alguma perspectiva de melhora dessa condição de umidade na segunda quinzena de novembro, essa situação não aconteceu, continua complicado por lá, né? Continua complicado. Até tivemos algumas chuvas no Rio Grande do Sul durante a segunda quinzena, mas não o suficiente para recompor a necessidade de água das lavouras, né? E aí a seca voltou novamente, pouca chuva, manteve a umidade do solo abaixo da média, as temperaturas ficaram acima da média quando a gente olha para uma média histórica. Então, essa associação entre temperaturas acima da média e baixa precipitação aumentou ainda mais a evapotranspiração, ou seja, o solo perdeu ainda mais água, certo? E, por enquanto, o cenário continua preocupante para o Rio Grande do Sul. Quando a gente olha para os próximos 3 meses, tanto o modelo americano quanto o modelo europeu apontam uma precipitação abaixo da média para o sul do país, para Rio Grande do Sul considerando o modelo americano, ou seja, dezembro, janeiro, fevereiro, com baixas precipitações. O modelo europeu um pouquinho mais pessimista, estendendo essa seca para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná, certo? Do lado positivo, se tiver um lado positivo, é de que essa seca, ao menos, deve ficar concentrada mais ao sul do país e não no centro-oeste. Felipe, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender esse momento atual das lavouras de soja aqui no nosso país. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de participar do programa com vocês. Sempre um prazer desvendar para onde que vai a safra. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode entrar em contato conosco através do site www.geosys.com.
Um abraço e até a próxima. Felipe, mais uma vez, muito obrigada. Eu deixo aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente sempre acompanhando todas essas atualizações, como é que estão se desenvolvendo essas lavouras aqui no país. Um abraço, até a próxima. Até mais, tchau, tchau. O Felipe Reis, ele que é analista de culturas da Geosys Brasil, conversou com a gente para mostrar um panorama atual do desenvolvimento das lavouras de soja nos mais diferentes estados brasileiros. Começando pela região centro-oeste, por lá o desenvolvimento dessa safra vai muito bem, a umidade de solo é bastante positiva, as chuvas foram boas e com isso o vigor de vegetação dessa safra está bastante positiva, principalmente no Mato Grosso e em Goiás, as condições são positivas e a perspectiva é de manutenção dessas boas condições. Para o Mato Grosso do Sul, a situação de momento é bastante positiva, mas existe um sinal de alerta ligado para frente, pode começar a faltar um pouco de umidade necessária para a manutenção desses bons índices, então por lá o produtor precisa ficar um pouquinho mais atento com relação a essas condições climáticas daqui para frente. Já na região sul, o cenário é diferente, por lá as condições são mais complicadas, as condições de seca, de baixa umidade já vão aparecendo também nos estados do Paraná e de Santa Catarina. O Rio Grande do Sul segue sendo o principal foco de problemas, lá não só para a soja, mas também para a primeira safra de milho, sofrendo bastante com essa baixa umidade. As perspectivas para frente, para os próximos meses, também vão mostrando chuvas abaixo da média no estado do Gaúcho, então tende a ser o estado mais problemático, mas Santa Catarina, Paraná e de certa forma Mato Grosso do Sul também, o produtor precisa ficar atento, precisa ficar acompanhando essas previsões, essas movimentações climáticas daqui para frente. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.